Olá! Nesta aula, nós vamos ver o mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional. Nós vimos que o primeiro passo para um projeto de banco de dados é a coleta e a análise de requisitos. Então, é feito nesse momento um levantamento dos requisitos. O projetista entrevista os possíveis usuários do banco de dados para entender e documentar seus requisitos de dados. E o resultado dessa etapa é o registro conciso dos requisitos do usuário. Daí o próximo passo é criar um esquema conceitual do banco de dados, utilizando um modelo de dados conceitual ou de alto nível. Essa fase, então, é chamada de projeto conceitual. O esquema conceitual é uma descrição concisa dos requisitos de dados dos usuários e inclui descrições detalhadas de tipos de entidade, tipos de relacionamento, restrições e não incluem detalhes de implementação. São mais fáceis de entender e podem ser usados na comunicação com usuários não técnicos. Os projetistas, nesse momento, se concentram na especificação das propriedades do dado, sem se preocupar com os detalhes de armazenamento. A próxima etapa é a implementação real do banco de dados utilizando um SGBD. A maioria dos SGBDs usa um modelo de dados de implementação, de forma que o esquema conceitual seja transformado em um modelo de dados de alto nível, seja transformado de um modelo de dados de alto nível, modelo de dados conceitual, em um modelo de dados de implementação. Essa fase, então, é chamada de projeto lógico ou de mapeamento do modelo de dados. E seu resultado vai ser um esquema de banco de dados no modelo de dados de implementação do SGBD específico. Então, no nosso caso, nós vamos mapear o modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional, para implementar utilizando um SGBD relacional, certo? Então, é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje. A gente vai ver como que a gente mapeia do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional, para que depois a gente possa, então, utilizar e implementar os nossos bancos de dados utilizando um SGBD relacional, um SGBDR. Então, o modelo entidade-relacionamento, como eu disse, é um modelo conceitual, um modelo de alto nível, que pode ser usado, então, para especificar conceitos, né? Para especificar conceitualmente a estrutura dos dados de uma aplicação. O modelo relacional é um modelo de implementação. Então, ele pode ser usado para suportar a implementação de aplicações. E é necessário que exista, então, um SGBD que se apoie no modelo relacional, que é um SGBDR, então, um SGBD relacional. O mapeamento consiste, então, em traduzir esquemas concebidos com um modelo mais semântico, no nosso caso a gente viu a entidade relacionamento, para um esquema que utiliza um modelo de implementação, preservando aquelas propriedades que a gente definiu lá utilizando o modelo semântico, utilizando o modelo entidade-relacionamento, certo? Então, esses mapeamentos eles vão gerar três tipos de relação, os mapeamentos do modelo entidade-relacionamento para o relacional. Então, vai ser criada uma relação ou uma tabela entidade com a mesma informação que o tipo entidade original. Então, o tipo entidade lá do modelo entidade-relacionamento vai gerar uma tabela, vai gerar uma relação com a mesma informação que continha aquele tipo entidade original. Ou então, uma relação entidade vai ser gerada com uma chave estrangeira de outro tipo de entidade, ou então uma relação vai ser gerada a partir de um tipo relacionamento, com as chaves primárias de todos os tipos de entidade relacionados. Então, a gente tem um relacionamento, por exemplo, que relaciona dois tipos de entidades. Então, vai ser gerada uma relação, uma tabela, com as chaves primárias daqueles dois tipos de entidades envolvidos naquele relacionamento, certo?
além dos atributos do próprio relacionamento, do próprio tipo relacionamento. Então, vamos ver como é que isso fica. Se lá no modelo entidade-relacionamento a gente tem um tipo entidade E com os atributos de E, que seria A1, A2 até AN, e esse tipo entidade é um tipo entidade forte, no modelo relacional a gente vai ter uma tabela com N colunas distintas. Essas colunas elas vão representar os N atributos de E, certo? Então, se lá no modelo entidade-relacionamento a gente tem, por exemplo, um tipo entidade forte empregado, e os atributos de empregado são CPF do empregado, que é o atributo-chave, e nome do empregado. No modelo entidade, no modelo relacional, mapeando para o modelo relacional, a gente vai ter então uma relação, uma tabela empregado, que vai ter os atributos CPF do empregado e nome do empregado. Então, a gente vai ter uma tabela empregado com duas colunas, certo? Uma coluna para cada atributo do tipo entidade empregado, certo? E aqui o atributo-chave de empregado é CPF do empregado. Então, a chave primária da relação empregado vai ser CPF do empregado. Bom, a gente pode ter também, além de tipo entidade forte, a gente pode ter tipo entidade fraca, certo? Então, o tipo entidade forte vai ficar da maneira que a gente viu no slide anterior, certo? A gente tem um tipo entidade forte, E1, com as chaves primárias, que são os atributos A1, A2, até AN, a gente vai, então, criar uma relação, certo? Para E1 com os atributos de E1. E aí, nesse caso aqui, a gente tem também um tipo de entidade fraca E2, que tem os atributos B1, B2, BK, certo? A gente viu que o tipo de entidade fraca, ele não possui chave, atributo-chave, né? Ele tem só uma chave parcial. Então, o que a gente vai ter no modelo relacional? A gente vai ter uma tabela ou uma relação formada por M mais K colunas, que vão ser as N chaves de E1, certo? E os K atributos de E2. Então, E1 é a entidade forte, certo? Essa tabela da entidade fraca vai carregar as chaves da entidade forte, certo? Porque a chave primária da relação que veio de uma entidade fraca é a sua chave parcial mais os atributos chaves da entidade forte, para compor a chave primária dessa relação, certo? Além dos K atributos de E2, da própria entidade fraca. Então, veja bem, aqui a gente tem a nossa entidade forte empregado, com o nome do empregado, CPF do empregado. Então, a gente gerou a relação empregado. CPF do empregado é a chave primária e tem mais o atributo nome do empregado, como a gente já tinha feito no slide anterior. Só que aqui a gente tem um tipo de entidade fraca, que é a dependente, que tem a sua chave parcial nome do dependente e o atributo sexo do dependente. Então, a gente vai gerar uma nova relação, uma tabela, certo? Com quantas colunas? Com uma, duas colunas para os atributos, então, do tipo entidade fraca, certo? Mais o número de colunas que corresponde às chaves primárias, aos atributos que compõem a chave primária do tipo entidade forte. O atributo que é a chave primária de empregado, que é a entidade forte, é só CPF do empregado. Então, a gente vai ter mais uma coluna aqui para CPF do empregado, certo? No diagrama entidade relacionamento, o nome do dependente então é chave parcial. A chave primária é a chave parcial do tipo entidade fraca, mais a chave primária do tipo entidade forte. Então, está aqui. Agora, a chave primária de dependente é composta pelos atributos CPF do empregado e nome do dependente. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, então, de tipo entidade fraca, do mapeamento do tipo entidade fraca para relações no modelo relacional, né? Então, aqui a gente tem duas entidades fracas, que é turma e aula prática.
Então, a gente tem que a entidade forte, o tipo de entidade forte é a disciplina, que tem número de créditos, nome e o atributo-chave é sigla. Então, a gente vai mapear para o modelo relacional, a gente vai criar uma tabela, uma relação disciplina, que vai ter nome, número de créditos e a chave primária é sigla da disciplina, certo? E aí a gente tem aqui a entidade fraca, que tem relação de dependência de existência, então, com disciplina, que é a turma, certo? Essa turma tem como atributos sala, horário e número, sendo que o número é a chave parcial. Então, a gente vai criar uma relação para a turma, certo? Com todos os seus atributos, sala, horário e número, certo? E a gente vai colocar também nessa relação o atributo-chave do tipo entidade forte, que é sigla, certo? E a chave parcial do tipo entidade fraca mais a chave mais o atributo-chave do tipo entidade forte compõe então a chave primária dessa nova relação. Só que aqui a gente tem uma outra entidade fraca, que tem uma relação de dependência de existência com turma, que também é uma entidade fraca, que tem uma relação de dependência de existência com disciplina. Então, a gente tem aqui a aula prática, que tem como atributos próprios o código, o horário e o laboratório. E o código é a chave parcial, certo? Então, a gente vai criar uma relação também para a aula prática. O que essa relação vai ter? Né? Quais serão os atributos ou quais serão os campos dessa tabela, que são as colunas? Vai ser código, horário e laboratório. Então, tá aqui, código, horário e laboratório, certo? A chave parcial, ela é parte da chave primária. Então, tá aqui. Só que, além disso, ela leva também a chave primária da relação que foi criada a partir da entidade forte. Qual que é a chave primária da relação que foi criada a partir da entidade que ela tem dependência de existência, né? Porque aqui não era uma entidade forte. É turma. E qual que é a chave primária de turma? Número e sigla, certo? Então, aqui ela vai levar também a chave primária da entidade com qual ela tem relação de dependência de existência, certo? Que é turma. Chave primária de turma, número e sigla. Então, tá aqui número e sigla. E número, sigla e o código, que era o atributo que é a chave parcial de aula prática, compõe, então, a chave primária de aula prática, da relação da tabela aula prática. Então, como que a gente identifica cada aula prática individualmente? Com o código da aula prática, com o número da turma e com a sigla da disciplina, certo? A gente precisa, então, desses 3 valores para a gente gerar uma unicidade. Porque pode ter, então, que aulas práticas tenham código repetido, que turmas tenham números repetidos e que disciplinas tenham, nesse caso aqui, não vai ter números repetidos porque ela é entidade forte, né? Então, não vai ter número repetido. Então, a gente precisa de toda essa composição para gerar a unicidade de uma aula prática, certo? Bom, aí quando a gente tem lá no modelo entidade relacionamento, os tipos de relacionamento binário entre uma entidade E1 e uma entidade E2, com uma cardinalidade de 1 para 1. Como é que a gente modela isso para o modelo relacional? A gente tem 3 opções. A gente vai criar, então, uma tabela para o tipo entidade E1 e uma tabela para o tipo entidade E2, certo? Porque são tipos de entidade, então, forte nesse caso aqui. E aí, como é que a gente tem um relacionamento entre as duas e a cardinalidade é 1 para 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a chave primária de E1 em E2 e a chave primária de E2 em E1. Ou a gente vai repetir
só a chave primária de E1 em E2, ou a gente vai repetir só a chave primária de E2 em E1. Por que isso é possível? Porque a gente tem um relacionamento que é 1 para 1. Uma entidade de E1 só se relaciona com uma entidade de E2. Então, se a gente tem qual que é a entidade de E1, a gente sabe qual é a de E2. Se a gente tem a entidade de E2, a gente sabe qual que é a entidade de E1 com a qual ela se relaciona, porque o relacionamento é 1 para 1. Então, a gente pode fazer isso aqui também, repetir nas duas tabelas, nas duas relações. Mas, na verdade, isso aqui gera um pouco de redundância. E a redundância, ela necessita de um espaço maior de armazenamento, certo? Então, essa chave que vai ser repetida na outra tabela, ela atua como chave estrangeira, certo? É a chave primária, então, a chave estrangeira é a chave primária de uma relação que é inserida em outra relação e é utilizada para recuperar as informações da outra relação. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem dois tipos de entidade forte, empregado e departamento, certo? Com seus atributos específicos. Então, o que acontece? E existe um relacionamento aqui de gerencia, então o empregado gerencia departamento e esse relacionamento é 1 para 1, certo? Então a gente vai criar uma relação para empregado e a gente vai criar uma relação para departamento. Empregado vai ter CPF do empregado como chave primária e nome do empregado. Então tá aqui, CPF do empregado e nome do empregado. Departamento vai ter sigla do departamento e nome do departamento. Então, tá aqui, uma relação departamento com sigla do departamento, chave primária e nome do departamento, certo? E aí, a nossa primeira opção, então, é repetir a chave primária de departamento em empregado e repetir a chave primária de empregado em departamento. Então, fazendo isso, a gente vai ter que sigla do departamento vai estar em empregado também e CPF do empregado vai estar em departamento. Então, quando a gente olha aqui para empregado, a gente sabe qual que é a sigla do departamento que ele gerencia. E quando a gente olha para o departamento, se a gente olhar só para a relação departamento, se a gente fizer consulta só em cima da relação do departamento, a gente vai ter o CPF do empregado que é gerente desse departamento, certo? Observem que aqui é uma relação de 1 para 1. Então, um empregado ele vai gerenciar no máximo um departamento. E um departamento vai ser gerenciado por no máximo um empregado. Então, essa informação aqui, na verdade, nas duas tabelas, é redundante. Por quê? Porque se a gente colocar só em uma das tabelas, a gente consegue recuperar as informações na outra tabela. Então, nesse caso aqui, ó, a gente deixou o empregado só com o CPF do empregado e o nome do empregado, que são os atributos dele. Departamento tem sigla do departamento, nome do departamento. E a gente repetiu o CPF do empregado aqui na tabela departamento. Então, eu sei, eu estou acessando aqui a tabela departamento. Eu sei qual que é o empregado que é gerente desse departamento, porque o CPF dele está aqui, certo? Ah, mas eu quero saber outras informações desse empregado, como o nome dele, por exemplo. Então, eu uso esse CPF do empregado aqui, que é uma chave estrangeira, que faz referência à chave primária de empregado, para ir lá na tabela empregado e consultar qual que é o nome desse empregado, então, certo? É um relacionamento 1 para 1. Um departamento, ele não vai ter mais de um gerente. Então, a gente pode colocar o CPF do empregado como chave estrangeira aqui na tabela departamento, certo? Se ele pudesse ter mais de um gerente, o que ia acontecer se a gente fizesse isso aqui? Isso aqui ia ser um atributo multivalorado. E a gente viu que o modelo relacional não permite atributos multivalorados. Ele não permite recuperação de partes, certo? Então, a gente não ia poder colocar o CPF do empregado aqui como chave estrangeira. A gente teria que pensar em uma solução melhor que essa. Mas nesse caso aqui é um relacionamento 1 para 1. Cada departamento vai ter no máximo um gerente. Então, se a gente botar aqui o CPF desse empregado, ele é só 1, a gente consegue vir aqui e recuperar o CPF do empregado. Ah, eu estou, então, aqui fazendo uma consulta
aqui na tabela empregado. Eu quero saber se ele é gerente de algum departamento. Então, eu vou usar o CPF dele para consultar aqui na tabela departamento, certo? Se o CPF dele aparece, qual que é a sigla do departamento que ele gerencia. O mesmo a gente pode fazer colocando a sigla do departamento, então, em empregado, e não colocando o CPF do empregado em departamento. Por quê? Porque se eu quero recuperar, então, qual que é o departamento que esse empregado gerencia? A gente olha para cá, sigla do departamento. Eu quero saber qual que é o nome do departamento. Então, eu vou usar essa sigla do departamento aqui nessa tabela para recuperar o nome do departamento, certo? Mas eu quero saber qual que é o gerente do departamento sigla X. Então, eu vou usar a sigla do departamento aqui na tabela empregado para recuperar qual que é o CPF do gerente dele, o nome e as outras informações que eu queira recuperar. Nesse caso aqui, me parece que essa solução aqui destacada em azul é a melhor, porque como eu disse, essa daqui ela gera redundância, certo? A gente tem uma informação repetida, a gente tem um empregado e a gente tem a sigla do departamento que ele gerencia, a gente tem o departamento e tem o CPF do empregado que é gerente. A gente tem armazenando, na verdade, a mesma informação duas vezes. Isso toma espaço de armazenamento, certo? Por que eu estou dizendo que essa daqui é a melhor e não essa daqui? Porque, olha só, a gente espera que um empregado, que um departamento, na verdade, que exista menos departamentos do que empregados. Vamos pensar numa grande empresa. Provavelmente, a gente vai ter menos departamentos do que empregados, certo? Então, se a gente for e botar aqui a sigla do departamento na tabela empregado, aqui, cada vez que um empregado não for gerente, esse valor aqui vai ser desse atributo para esse atributo vai ser preenchido com null, certo? Então, se a gente tem muito mais empregado do que por departamento, a gente vai ter muito mais nulls aqui nessa tabela, certo? Gerando também um desperdício de espaço armazenado. Agora, como a gente espera que a gente tenha, isso depende de um conhecimento do mini-mundo que a gente está modelando. Então, nesse caso aqui, eu estou supondo que a gente tenha menos departamentos do que empregados. Então, se a gente tem menos departamentos, e é mais provável que o departamento tenha gerente, aqui a gente vai ter, então, ou mesmo se o departamento não tiver gerente, né? Se muitos departamentos não tiver gerente, a gente vai gerar menos nulls aqui no CPF do empregado do que a gente geraria aqui, tendo um número de empregados muito maior do que o número de departamentos, certo? Porque aí, para cada empregado que não é gerente de departamento, a gente coloca null, 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 null. E muitos empregados não vão ser gerentes de departamento, considerando que o número de empregados é muito maior do que o número de departamentos, certo? Agora aqui a gente vai gerar nulls no CPF do empregado só quando esse departamento não tiver empregado. Então, é isso que assim, a conclusão é essa, né? Nesse caso aqui, fazendo essa consideração. Agora, nesse caso aqui, a gente tem participação parcial, certo? Então, é no máximo um empregado que é gerente de departamento e um empregado gerencia no máximo um departamento, certo? Agora, se a gente tiver uma participação total em um dos lados, daí não tem jeito. Daí a gente tem que colocar a chave estrangeira nessa tabela. Porque o que vai acontecer aqui? Um empregado, ele pode ou não trabalhar em departamento. Então, ele vai trabalhar no máximo em um departamento, certo? Só que um departamento, ele vai ter no máximo um gerente, mas ele tem que ter gerente. Então, vai ser no mínimo e no máximo um gerente. Todo departamento tem gerente. Então, colocando o CPF do empregado em departamento, a gente não vai acontecer em nenhuma tupla da gente ter null. Isso aqui não vai acontecer. Por quê?
porque todo departamento tem gerente. Então, a melhor opção é essa daqui. Nem todo empregado é gerente. Então, não seria bom colocar a sigla do departamento aqui em empregado, pela questão de gerar nulls, né? E como todo departamento vai ter gerente, aqui nunca vai ter null. Então, a melhor opção de mapeamento é essa daqui, no caso da participação total do departamento, certo? Vai ter, no máximo, um gerente, mas sempre vai ter um, né? Então, no mínimo, também é um gerente. Então, esse valor para esse atributo, para esse campo, vai ser preenchido em toda a tupla. Nunca vai ser null. Um outro exemplo aqui do tipo de relacionamento com cardinalidade 1 para 1. A gente tem, então, que comissão organiza a conferência, certo? Cada comissão organiza, no máximo, uma conferência, e uma conferência é organizada por, no máximo, uma comissão. Só que, além de conferência ter o atributo nome, que é o atributo-chave, comissão ter código, que é o atributo-chave número de membros, a gente também tem um atributo do relacionamento, que é a data de instalação. Então, da mesma maneira, a gente pode colocar o nome de conferência em comissão, como chave estrangeira, ou a gente pode colocar o código da comissão em conferência, como chave estrangeira. Mas, se a gente, independente da decisão que a gente tomar, a data de instalação, que é o atributo do relacionamento, vai junto com a chave estrangeira, certo? Então, nesse caso aqui, a gente decidiu colocar em conferência. A gente manteve, então, comissão só com seus atributos, certo? Atributo chave primária, então, código da comissão, e o atributo número de membros. Em conferência, a gente colocou o nome, que é a chave primária de conferência, e a gente colocou o código da comissão como chave estrangeira. Então, a data de instalação, que é atributo do relacionamento, também vai aqui nessa mesma tabela, certo? Então, a conferência vai ter o nome da conferência, o código da comissão que a organiza e a data de instalação dessa comissão, certo? Bom, e quando a gente tem, então, relacionamentos binários com cardinalidade 1 para n, como é que fica no modelo relacional? Bom, a gente vai criar, então, uma tabela para E1 e uma tabela para E2, certo? Como a gente já tinha feito anteriormente. E aí, a gente vai repetir a chave primária de E1, que está do lado 1, em E2, que está do lado N. Por que isso? Justamente pelaquela razão de que eu falei que o modelo relacional não aceita atributos multivalorados, certo? Então, a tabela E1 vai possuir apenas os atributos de E1 e a tabela E2 vai possuir os atributos de E2 e a chave primária de E1 como chave estrangeira nessa tabela, certo? E os atributos do tipo relacionamento. Bom, então aqui a gente tem um exemplo. Ó. A gente tem que um empregado ele trabalha no máximo em um departamento. E um departamento é trabalhado por vários empregados. Então, a gente vai ter uma relação para empregado e uma relação para o departamento, que são tipos entidades fortes. Tá aqui, certo? Um empregado, uma relação empregado, que tem CPF do empregado e nome do empregado. Uma relação departamento, que tem sigla do departamento e nome do departamento. E aí, a gente vai repetir, então, no lado N, a chave primária daquela entidade que está do lado 1, certo? Por quê? O que acontece aqui? Um empregado, ele vai trabalhar no máximo em um departamento. Então, esse valor aqui, ou ele vai ser null, se ele não trabalha em nenhum departamento, ou vai ser um código de departamento válido, certo? X1, por exemplo. Agora, se a gente pegasse o CPF do empregado e colocasse aqui em departamento, o que ia acontecer? Um departamento ele é trabalhado por vários empregados, certo? Então, aqui, esse CPF dos empregados que trabalham no departamento ia ser o quê?
ia ser uma lista de CPFs de todos os empregados que trabalham naquele departamento, certo? E aí, se a gente coloca como uma string, por exemplo, uma string grande, a gente não consegue recuperar os CPFs individuais de cada empregado. A gente vai recuperar, né? A gente viu na aula de modelo relacional que cada campo, cada atributo, ele tem um valor atômico, que é único e individual, né? Então, se a gente coloca aqui uma string gigante com CPFs de todos os empregados, né, que seria uma lista dos CPFs dos empregados, quando a gente for fazer uma consulta, quais são os empregados que trabalham no departamento X1? Vai vir uma string com os CPFs de todos os empregados que trabalham no departamento X1. A gente não consegue extrair cada um dos valores individualmente de CPF de empregado, certo? Por quê? Porque o modelo relacional não aceita atributo multivalorado. Então, por isso, a gente coloca como chave estrangeira a sigla do departamento em empregado. Por quê? Porque cada empregado ele vai trabalhar em, no máximo, um departamento. Então, ou esse valor vai ser null, ou ele vai ser um valor atômico, um valor individual, certo? Um valor único. Então, por isso que a gente coloca na tabela que está do lado N a chave estrangeira, que é a chave primária da tabela que está do lado 1, lá no modelo entidade relacionamento. Um outro exemplo aqui do tipo relacionamento 1 para N. A gente tem que professor ministra disciplina. Uma disciplina é ministrada por, no máximo, um professor, pode não ter professor, nesse caso aqui, e um professor ministra várias disciplinas, certo? Então, o que acontece? A gente vai criar uma tabela para o professor que tem nome e é a chave primária, e a gente vai criar uma tabela de disciplina, que tem sigla, que é a chave primária, nome e número de créditos. Tá aqui, certo? Uma tabela para cada tipo de entidade forte. E, adicionalmente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em disciplina qual que é o professor que ministra aquela disciplina e o atributo do relacionamento, que é horário, certo? Então, professor é uma chave estrangeira para a chave primária de professor, certo? E, adicionalmente, a gente tem o horário que aquele professor ministra aquela disciplina. E se a gente tem um tipo de relacionamento com cardinalidade M para N, lá no modelo entidade-relacionamento? O que a gente vai fazer? Então, no modelo entidade-relacionamento, a gente tem um relacionamento binário de E1 com E2. E a cardinalidade desse relacionamento é M para N. O que a gente vai ter no modelo relacional? A gente vai ter uma tabela para E1, uma tabela para E2. Cada um com seus atributos, certo? Como a gente já viu anteriormente. Só que a gente vai ter mais uma tabela. Então, esse relacionamento de cardinalidade M para N, ele vai gerar uma nova tabela, que é a tabela referente ao tipo relacionamento. Essa tabela vai ter a chave primária de E1, a chave primária de E2 e os atributos do relacionamento, próprios do relacionamento. E qual que vai ser a chave primária dessa nova tabela R que a gente criou? Vai ser a chave primária de E1 mais a chave primária de E2. Então, temos aqui um exemplo. A gente tem que empregado desenvolve vários projetos, certo? E um projeto é desenvolvido por vários empregados. Então, isso aqui vai gerar uma relação empregado e uma relação projeto, da mesma maneira que a gente já viu antes, né? A gente tem dois tipos de entidades fortes, então vai gerar duas relações com seus atributos próprios e atributo-chave é chave primária aqui da relação, certo? Só que a gente tem uma cardinalidade M para N. Então, a gente vai gerar uma nova relação, uma relação referente ao tipo relacionamento desenvolve. Então, tá aqui a nossa relação desenvolve.
quais serão os atributos de desenvolve? A chave primária de empregado, a chave primária de E1 e a chave primária de projeto, a chave primária de E2. Então, vai ser CPF do empregado e número do projeto. CPF do empregado e número do projeto. Atributos de desenvolve. Além dos atributos próprios do tipo relacionamento, que é horas trabalhadas, certo? Então, tá aqui. E como é que a gente define qual que é a chave de desenvolve, a chave primária de desenvolve? Vai ser a chave primária de E1 mais a chave primária de E2. A chave primária de empregados, que é CPF do empregado, mais a chave primária de projeto, que é o número do projeto. Aí aqui a gente tem um outro exemplo. Então, a gente tem que aluno é matriculado em disciplina. Aluno tem número de matrícula e nome. Então, mapeando para o relacional, a gente tem uma relação aluno, que tem número de matrícula e nome. Número de matrícula é a chave primária, porque era o atributo-chave do tipo entidade aluno, certo? Disciplina tem sigla como atributo-chave, nome, número de créditos. Então, aqui a gente tem uma relação disciplina que tem sigla como chave primária, nome e número de créditos como campos, certo? Só que, além disso, a gente tem um relacionamento M para N, muitos para muitos, certo? Então, a gente vai gerar uma nova relação para matriculado. Então, temos aqui uma nova tabela matriculado. Quais são os campos de matriculado? Chave primária de aluno, chave primária de disciplina e o próprio atributo de matriculado, que é nota. Qual vai ser a chave primária de matriculado? A chave primária de aluno mais a chave primária de disciplina. Então, chave primária de aluno, número de matrícula, chave primária de disciplina, sigla. Tá aqui a chave primária, então, de matriculado, certo? O que acontece aqui? A gente tem que um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas, certo? Pode estar matriculado em APC. Então, a gente tem aqui que o João, ele pode estar matriculado em APC, em ED e em BD, certo? E a gente tem também, então, se a gente tiver o João, se a gente fosse colocar aqui, ó, a gente tem que o aluno é o João, com um número de matrícula único, só para ele, certo? Se a gente fosse colocar a sigla da disciplina aqui em aluno, o que ia acontecer? O valor para a sigla de disciplina ia ser uma lista, ia ser um atributo multivalorado, certo? Porque o João pode fazer várias disciplinas. Então, seria aqui disciplina, seria um atributo multivalorado, porque cada aluno pode fazer muitas disciplinas, certo? E aí, suponha também que a PC é cursada por João, por Maria, por Andressa, certo? Vários alunos. Se eu tiver só a sigla de APC, eu consigo encontrar qual que é o aluno matriculado nessa disciplina? Não, porque são vários alunos. Tem o João, tem a Maria e tem a Andressa, certo? Então, se eu colocasse aqui em disciplina o número de matrícula dos alunos que cursam essa disciplina, a gente ia ter a mesma coisa. A gente ia ter uma lista, ou a gente ia ter múltiplos valores, né? Lá no modelo relacional, aluno seria um atributo multivalorado, porque são vários alunos, certo? No modelo relacional, não, no modelo entidade de relacionamento. Então, isso aqui seria uma lista de vários números de matrícula. E a gente não quer isso, porque o modelo relacional não permite modelar atributos multivalorados do entidade de relacionamento, certo? Cada atributo, então, tem que ser atômico. Então, isso aqui não é permitido. Então, a gente cria uma nova relação matriculado, que vai relacionar, então, cada tupla, então, vai ter um número de matrícula de uma aluna e uma sigla da disciplina e a nota que ele tirou nessa disciplina. Então, a gente pode ter aqui o João, que cursando o APC, vai ser uma tupla da nossa relação, né? Tirou 7,5, certo? O João, cursando ED,
ED é mais difícil. Então, o João ficou com 6,5, certo? E o João, cursando BD, ficou com 9, porque BD é muito fácil, certo? Da mesma maneira, a gente tem outros alunos matriculados em APC. Então, a gente vai ter aqui APC, certo? APC cursado por Maria e APC cursado por Andressa, certo? A Maria tirou 8 em APC e a Andressa tirou 8,5 em APC, certo? Então, qual que é a chave de matriculado? A chave é o número de matrícula do aluno e a sigla da disciplina. Então, em cada tupla, esses valores têm que ser únicos, para a gente conseguir identificar, então, cada tupla individual de matriculado. E esses valores são únicos, certo? É João APC, João ED, João BD, Maria APC, Andressa APC. Então, cada tupla, essa combinação aqui é única. Por isso, esse aqui é o atributo-chave, certo? De matriculado. Bom, aí a gente falou sobre os relacionamentos binários, que são os mais comuns. Mas a gente tem também o relacionamento unário, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de relacionamento unário. A gente tem que pessoa casa com pessoa, certo? Uma pessoa, então, casa com uma pessoa. E aí, se essas pessoas, se essas entidades do tipo de pessoa fazem papéis diferentes no relacionamento, a gente tem, então, aqui, a gente coloca o nome dos papéis, certo? Pode ser marido e esposa. Se as entidades não exercem papéis diferentes, isso aqui é irrelevante, certo? A gente não precisaria colocar os nomes dos papéis se os papéis não forem diferentes. Então, a gente tem que pessoa casa com pessoa. E aí, a gente tem o código da pessoa e o nome da pessoa. Aqui, a gente tem uma entidade forte. Então, a gente tem uma tabela para a pessoa, com o código de pessoa e o nome da pessoa, certo? Lá no relacionamento binário, quando a cardinalidade é 1 para 1, a gente pode escolher qual lado a gente coloca a chave estrangeira, certo? Se a gente vai colocar na entidade E1 ou se a gente vai colocar na entidade E2. Mas nesse caso aqui, a gente só tem uma entidade, que é a pessoa. Então, é aqui mesmo que a gente vai colocar a chave estrangeira, que seria o código do cônjuge, certo? Então, o código do cônjuge é uma chave estrangeira para a chave primária, que faz referência à chave primária da própria tabela pessoa, certo? Então, aqui a gente tem um código de uma pessoa, a pessoa X, né, que é casada com a pessoa Y. E aqui a gente pode ter uma outra tupla para a pessoa X, que tem um determinado nome, e é casada para a pessoa Y, aliás, que tem um determinado nome, e o código do cônjuge, que é a pessoa X, certo? Bom, e se a gente tiver um relacionamento unário com cardinalidade 1 para N? O que a gente vai ter, então? Aqui a gente tem um empregado, o tipo de entidade, então, empregado, que supervisiona empregados, certo? Então, se a gente tem papéis diferentes, da mesma maneira, é interessante colocar o nome desses papéis. Nesse caso aqui, de um lado, ele é supervisionado, empregado, de outro lado, ele é supervisor. Então, a gente tem que um empregado supervisiona vários empregados, ou é supervisor de vários empregados, e a gente tem que um empregado é supervisionado por, no máximo, um empregado. Então, ele vai ter, no máximo, um supervisor, certo? Mesma coisa, a gente tem um tipo de entidade forte, a gente vai criar uma relação empregado, certo? E aí, essa relação vai ter o código do empregado e o nome do empregado. O código do empregado é a chave primária, certo? E aí, o lado N leva o lado 1.
Qual que é o lado N? Empregado. Lado 1 também é um empregado. Então, leva a chave primária como chave estrangeira para o próprio empregado, certo? Então, a gente tem que empregado, ele é supervisor de muitos empregados, mas ele é supervisionado por, no máximo, um empregado. Então, ele tem, no máximo, um supervisor. Então, a gente vem aqui e coloca qual que é o código do supervisor dele, certo? Aqui vai ter, então, o valor de um código de um empregado válido, porque é uma chave estrangeira para a chave primária da própria tabela, ou um null, né? Porque aqui a gente não tem participação total do lado do supervisionado. Então, não é obrigatório que um supervisionado tenha um supervisor. Então, pode ser que em algumas tuplas tenham o valor null, certo? Não um código de empregado válido. Mas se for um código de empregado, tem que ser um código de empregado que já aparece aqui na tabela empregado, certo? E a gente também pode ter relacionamento unário com cardinalidade M para N, certo? É o caso aqui de disciplina que tem pré-requisito e é pré-requisito. Então, uma disciplina ela pode ter vários pré-requisitos e uma disciplina pode ser pré-requisito de várias disciplinas, certo? Então, a gente vai ter uma relação para a disciplina, que é um tipo de entidade forte, com seus atributos, código de disciplina e nome da disciplina. Então, código de disciplina é o atributo-chave, certo? E aqui, então, é a chave primária na relação disciplina. E a gente tem também o nome da disciplina. E aí, como todo relacionamento é muitos para muitos, cardinalidade M para N, vai ser gerada uma nova relação. Então, a gente vai gerar a relação pré-requisito, certo? Aqui chama tem, poderia ser tem, né? Mas ficaria pouco semântico. Então, a gente cria uma relação pré-requisito, que vai ter o quê? Essa relação vai ter a chave primária do pré-requisito, certo? E a chave primária da disciplina. Então, a própria disciplina, né? A chave primária da disciplina e a chave primária da disciplina como pré-requisito. Então, a chave primária de disciplina como disciplina e a chave primária de disciplina como pré-requisito, certo? E aí, qual que vai ser a chave primária, então, de pré-requisito? A chave primária da disciplina e a chave primária do pré-requisito, certo? Bom, e além dos relacionamentos binários e unários, a gente também viu o tipo de relacionamento ternário, certo? Que é quando a gente tem, então, um relacionamento entre três tipos de entidades. E aí, a gente pode ter, então, um relacionamento aí, 1 para N, 1 para M para N, e um relacionamento M para N para P, certo? Então, o que, que vai acontecer? Se a gente tem um relacionamento ternário, a gente vai gerar uma tabela para cada um dos tipos de entidade. Então, a gente tem três tipos de entidade aqui. E1, E2 e E3. A gente vai gerar uma tabela para E1 com os seus atributos e a sua chave primária, uma tabela para E2 com seus atributos e sua chave primária, e uma tabela para E3 com seus atributos e sua chave primária. E a gente vai gerar uma tabela que vem do relacionamento R também, certo? Então, é relativa a esse relacionamento ternário. Essa tabela vai ter a chave primária de E1, a chave primária de E2, a chave primária de E3 e os atributos do próprio relacionamento, certo? E como é que a gente define qual que vai ser a chave primária de R? Então, vamos ver. Ó, a gente tem, então, aqui um tipo de entidade A com seus atributos e a sua chave, certo? Então, a gente vai gerar uma relação tipo entidade A com a sua chave e seus atributos. A gente tem um tipo entidade B com a sua chave e seus atributos. Então, aqui a gente tem uma relação que chama tipo entidade B com a sua chave e seus atributos. A gente tem um tipo entidade C
com a sua chave e os seus atributos. Então, aqui a gente tem uma relação chamada tipo a entidade C com a sua chave e os seus atributos, certo? E aqui a gente tem um relacionamento ternário, então, chamado ABC, cuja cardinalidade é x, y e z, certo? Então, o que é que vai acontecer? A gente já tem essas três relações, uma para cada tipo de entidade forte, certo? A gente vai gerar também uma relação para o relacionamento ternário ABC, certo? Que vai ter, então, a chave de A, a chave de B e a chave de C como atributo, além dos atributos do próprio relacionamento, certo? Então, a gente gerou aqui uma outra tabela que se chama ABC, que tem a chave de A, as chaves de B e as chaves de C como atributos. E como é que a gente define qual que é a chave primária de ABC? Bom, aí depende. Se a gente tiver que x, y e z é igual a 1, certo? Então, aqui a gente tem uma cardinalidade 1 para 1 para 1. A gente pode escolher quais serão as chaves, quais serão os atributos que vão compor a chave, né? Se vão ser as chaves de A e as chaves de B, as chaves de A e as chaves de C, ou as chaves de B e as chaves de C. Porque da mesma maneira que a gente viu lá no relacionamento primário, lá no relacionamento binário, se a gente tem, né, a chave de A e a chave de B e o relacionamento é 1 para 1 para 1, o que é que vai acontecer? A gente tem qual que é essa entidade aqui? A gente tem qual é essa entidade aqui? A gente consegue derivar qual é essa entidade. Então, se a gente tem a chave de A e a chave de B, a gente consegue encontrar qual que é a entidade C que participa desse relacionamento, certo? Se a gente tem a chave de A e a chave de C, a gente consegue encontrar qual que é a entidade de B que participa desse relacionamento. Se a gente tem a chave de B e a chave de C, a gente consegue derivar qual que é a chave de A que está relacionada aqui nesse relacionamento ABC, certo? Então, a gente pode escolher quaisquer duas, ou as chaves de A e de B, ou as chaves de A e de C, ou as chaves de B e de C, certo? O segundo caso é quando a gente tem que x é igual a m, y é igual a n e z é igual a p. Então, a gente tem uma cardinalidade m para n para p. Não tem jeito. É um relacionamento múltiplo em todas as entidades, certo? Então, a gente não consegue derivar ninguém, porque não existe nenhum lado que se relaciona, que apenas uma entidade faz parte daquele relacionamento, certo? Se relaciona com as outras. É múltiplo em todos os lados. Então, a gente precisa de todas as chaves para conseguir encontrar um relacionamento único, certo? Para conseguir encontrar aqui uma tupla T1, então, que representa um único relacionamento. Então, a tabela ABC vai ter como atributos as chaves de A, as chaves de B, as chaves de C, e os atributos chaves de A, B, C vão ser a chave de A, a chave primária, né, de ABC vai ser composta pelas chaves de A, pela chave de B e pela chave de C, certo? O terceiro caso é quando a gente tem que x é igual a 1, y é igual a 1 e z é igual a m. Então, a gente tem um relacionamento 1 para n, certo? O lado múltiplo não tem jeito. Ele sempre tem que ser chave, porque são várias entidades daquele lado, daquele tipo de entidade, participando daquele relacionamento, certo? Então, a gente não consegue derivar qual que é a entidade específica daquele tipo de entidade fazendo parte do relacionamento, porque podem ser várias. Então, o lado M sempre tem que ser chave, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a cardinalidade M está do lado da entidade C. Então, a chave de C
tem que ser chave no relacionamento, na tabela, né, que veio do relacionamento ABC. E a outra a gente pode escolher. A gente pode escolher se a chave de B, que vai ser chave de ABC, chave primária de ABC junto com a chave de C, ou se é a chave de A. Porque se a gente tem a chave de A e a chave de C, aqui o lado B é 1, certo? Então, a gente consegue derivar qual que é a entidade de B que faz parte desse relacionamento. Mesma coisa se a gente tem a chave de B e a chave de C, aqui o tipo entidade, a cardinalidade do tipo entidade A é 1. Então, a gente consegue identificar também, derivar qual que é a entidade desse tipo entidade aqui, que está atuando nesse relacionamento, fazendo parte desse relacionamento. E o quarto caso é quando a gente tem um relacionamento 1 para M para N. E os lados múltiplos, como eu disse, a gente não consegue derivar. Então, os lados múltiplos têm que ser chave primária do relacionamento ABC, nesse caso aqui da cardinalidade 1 para M para N. Porque tendo a chave de B e a chave de C, eu consigo derivar a chave de A que está do lado 1, certo? É a única que está do lado 1. Aqui é múltiplo, podem ser várias entidades participando do relacionamento, eu não sei qual é. Aqui também é múltiplo, pode ser qualquer uma das várias entidades participando desse relacionamento, eu não sei qual é. Então, eu preciso da chave dessa e da chave dessa, para identificar essa entidade e para identificar essa entidade fazendo parte desse relacionamento. Aqui, essas duas só se relacionam com uma dessas. Então, se eu tenho a chave dessa e a chave dessa, eu sei qual é essa daqui. Lembra que a gente fixava? Eu tenho uma entidade do tipo B e uma entidade do tipo C. Com quantas ela se relaciona do tipo A? É com uma. Então, se eu tenho essa, eu sei qual é ela, qual é a chave dela. Eu tenho essa, eu sei qual que é a chave dela, ela só se relaciona com uma aqui, eu sei qual que é essa entidade, certo? Agora, se eu tenho uma entidade do tipo A e uma entidade específica aqui do tipo B, eu não sei qual é a entidade do tipo C, porque essas duas aqui especificamente podem se relacionar com várias do tipo C. Então, é por isso que eu preciso da chave do tipo C, certo? Da mesma maneira, ocorre com o tipo B, que também é múltiplo. Então, eu preciso da chave do tipo B para conseguir identificar esse relacionamento aqui, certo? Temos um exemplo aqui, então, de relacionamento ternário, que é M para N para P, certo? Então, é uma cardinalidade muitos para muitos para muitos. Então, eu tenho que um relacionamento que chama fornece, que relaciona o tipo entidade projeto, fornecedor e peça, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho uma peça específica e um fornecedor específico, essa peça desse fornecedor pode ser fornecida para vários projetos. Se eu tenho um projeto específico e uma peça específica, eu posso receber essa peça para esse projeto de vários fornecedores. E se eu tenho um projeto específico e um fornecedor específico, eu posso receber várias peças para esse projeto, certo? Então, é um relacionamento com cardinalidade M para N para P. Então, eu não consigo derivar ninguém, porque tudo é múltiplo. Então, o que vai acontecer aqui no modelo relacional? Eu vou ter uma relação para projeto, com seus atributos e sua chave primária, uma relação para peça, que só tem um atributo, que é a chave primária, uma relação para fornecedor, que tem código do fornecedor, que é a chave primária, e nome, certo? Como campo. Um relacionamento ternário, ele gera uma relação, uma tabela. Então, a gente vai ter uma tabela para fornece, que vai ter como atributos a chave primária de projeto, a chave primária de peça e a chave primária de fornecedor, além do seu próprio atributo, do atributo específico do relacionamento, que é a quantidade. Então, são esses os atributos de fornece. Como é que eu defino agora qual que é a chave primária de fornece? A cardinalidade é M para N para P. Eu não consigo derivar ninguém, certo?
Então, a chave primária tem que ser a chave primária de projeto, mais a chave primária de peça, mais a chave primária de fornecedor, para compor a chave primária de fornece. Certo? Então, se eu tenho um determinado fornecimento específico, certo? Um R1 aqui. E eu tenho que eu tenho o código do projeto. É o projeto X. Eu tenho o nome da peça. Não sei, parafuso. Certo? Eu consigo saber qual que é o fornecedor que forneceu esse parafuso para esse projeto? Não consigo, porque existem vários fornecedores que podem fornecer esse parafuso para o projeto X, certo? Então, eu preciso também da chave primária do fornecedor. O mesmo ocorre com todos os outros. Eu não consigo derivar nem o projeto, nem a peça, porque todos são múltiplos. Bom, aí a gente tem aqui um outro exemplo. A gente tem, então, um relacionamento ternário, só que nesse caso a gente tem uma cardinalidade 1 para M, certo? Então, da mesma maneira, ó, eu vou ter uma tabela para aluno, com seus atributos e a sua chave primária. Uma tabela para professor, que só tem como atributo o nome e a chave primária. E uma tabela para disciplina, que tem sigla, nome, número de créditos, aqui é o atributo-chave, aqui é a chave primária, certo? Relacionamento ternário gera uma nova relação, uma tabela. Tabela monitora. Quais são os atributos de monitora? Chave primária de aluno, chave primária de professor, chave primária de disciplina. Tá aqui. Chave primária de aluno, número de matrícula, chave primária de professor, nome, né? Que aqui é nome do professor, e chave primária de disciplina, sigla. Então tá aqui, todos esses atributos, mais o atributo que é próprio do relacionamento. Então tá aqui todos os atributos de monitora, certo? Agora eu preciso definir qual que é a chave primária de monitora. A chave primária de monitora vai ser, então, os lados que a cardinalidade é múltipla. Vai ser o nome do professor e a sigla da disciplina. Porque um mesmo professor pode dar várias disciplinas. E uma mesma disciplina pode ser ministrada por vários professores. De qual que eu estou falando? Não sei. Eu preciso da chave primária do professor e da disciplina, certo? Agora, se eu tenho o nome do professor específico, não sei, Bruno, e eu tenho a sigla da disciplina, APC. Eu consigo derivar, então, qual que é o aluno que monitora a disciplina de APC para o Bruno, certo? Porque vai ter só um único monitor nesse relacionamento aqui. Então, eu consigo derivar qual que é o número de matrícula do aluno monitor de APC ministrada por Bruno, certo? Agora, se eu tenho o número de matrícula do monitor e o nome do professor, eu não sei qual a disciplina que ele monitora, porque esse professor pode ministrar várias disciplinas, certo? Bom, no caso da generalização ou da especialização, como é que a gente mapeia do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional? Bom, então a gente tem lá na entidade-relacionamento uma superclasse, E1. E a gente tem várias subclasses, E2, E3, E4, EN, que são subclasses de E1. No modelo relacional, a gente vai ter uma tabela para E1, que vai ter os atributos de E1 e um atributo discriminador, caso seja necessário, né? Que é aquele atributo que gera a especialização, certo? E a gente vai ter tabelas para subclasses, que é para cada uma das subclasses, que vai ter seus atributos específicos e a chave primária de E1, porque se vocês lembram bem, a chave das subclasses é a chave primária, é a chave da superclasse, certo? Então, aqui no modelo relacional, a mesma coisa. A chave primária da subclasse vai ser a mesma chave primária da superclasse, certo? Essa opção de mapeamento aqui, ela funciona, aliás, aqui,
ela funciona para qualquer tipo de especialização, seja ela total, parcial, disjunta ou sobreposta, certo? Então, seria isso aqui, ó. A gente tem uma superclasse empregado, que tem CPF do empregado e nome do empregado. E a gente tem 3 subclasses, secretário, técnico e engenheiro, com seus atributos específicos. Secretário tem idioma, técnico tem grau do técnico, e engenheiro tem o tipo do engenheiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar uma tabela para a superclasse empregado com seus atributos, e CPF é a chave primária, certo? Mais o atributo discriminador, que é aquele atributo aqui que determina qual é a especialização, certo? Então, tem aqui tipo empregado. E a gente gera também uma relação, a gente cria uma relação, uma tabela para cada uma das subclasses. Então, uma tabela para secretário, uma para técnico, uma para engenheiro, com seus atributos específicos. Secretário tem idioma, técnico tem grau do técnico, engenheiro tem tipo de engenheiro. E qual que é a chave primária das subclasses? É a chave primária da superclasse. Então, vai ter esse atributo aqui também, CPF do empregado, e a CPF do empregado, que é a chave primária, certo? Isso aqui funciona, então, para disjunção, para sobreposição, para completude parcial, como está aqui, e para completude total, certo? Agora, se a gente tem outras opções de mapeamento também, dependendo se é disjunção, sobreposição, se a completude é total ou parcial. Então, vamos a essas outras formas de mapeamento. Então, a gente tem aqui uma superclasse E1 e várias subclasses. E2, E3, EN, certo? O que a gente pode fazer no modelo relacional? A gente pode criar tabelas só para as subclasses. Só para E1, só para E2, E3, EN, que vai ter seus atributos específicos e os atributos de E1, incluindo a chave primária, certo? Por quê? Porque a gente sabe que aqui na herança, o secretário, por exemplo, os atributos do secretário é idioma, nome do empregado, CPF do empregado, certo? Aqui a gente não precisou colocar em secretário, por quê? Porque já está armazenado aqui em empregado, tanto o nome como o CPF. A gente precisou colocar só o CPF, que é a chave primária, certo? E o atributo específico dele, que é idioma. Agora, se a gente vai criar só essas 3 tabelas aqui, quais são os atributos de secretário? É CPF do empregado, nome do empregado e idioma. E CPF do empregado é a chave primária, certo? E o mesmo acontece para as outras tabelas, das outras subclasses. Essa opção, ela funciona muito bem para disjunções totais, certo? Porque se eu tenho uma disjunção e a participação é total, tudo que está na superclasse está em uma das subclasses. Então, eu não preciso da superclasse. Então, é esse o caso aqui, ó. O que acontece aqui? Os empregados de subclasses específicas, eles não podem acumular cargo, certo? Então, quem está aqui, o João está aqui, ele é secretário, ele não pode ser técnico e nem engenheiro, certo? Além disso, nesse banco de dados aqui, a gente só tem 3 tipos de empregado, que é secretário, técnico e engenheiro. Aqui a gente tem uma completude total, certo? Não existe um outro empregado aqui, o José, que é da limpeza, certo? Não existe esse tipo de emprego, não existe esse tipo de empregado aqui, só secretário, técnico e engenheiro. Bom, se só existem esses 3, todo mundo que tiver aqui, o João, a Maria, a Andressa, também vai estar aqui. Todo mundo que está aqui também está aqui. E todo mundo que está aqui também está aqui, certo? Então, a gente não precisa criar uma tabela para empregado. A gente pode criar tabela só para subclasses, certo? E, além disso, quem está aqui não vai poder estar aqui. Então, a gente vai armazenar uma única vez cada empregado apenas nas tabelas relativas às subclasses. E, então, quais são os atributos de secretário? CPF do empregado, que é a chave primária, nome do empregado e idioma. Então, está aqui. Quais são os atributos do técnico? CPF do empregado, nome do empregado, grau do técnico. Está aqui.
certo? E CPF do empregado é a chave primária. Os atributos de engenheiro, CPF do empregado, nome do empregado, tipo de engenheiro, está aqui. E a chave primária é CPF do empregado, que era a chave da superclasse, certo? Então, essa opção aqui, ela funciona muito bem para disjunções totais. Por quê? Porque essa tabela aqui, na verdade, empregado, ela seria redundante. Cada uma das entidades, cada um dos empregados que aparece aqui também aparece em uma dessas aqui, certo? Então, essa tabela aqui seria totalmente redundante e a gente pode não armazenar os dados, então, de forma redundante. Uma outra opção de mapeamento é criar uma única tabela. Criar a tabela para a superclasse, que vai possuir, então, seus atributos da superclasse e os atributos específicos de cada uma das subclasses. E o atributo discriminador, caso ele exista, o atributo que determina a especialização, certo? Essa opção ela pode ser indicada para especializações que têm subclasses disjuntas, mas se houver diversos atributos nas subclasses, vai acontecer de ter muitos valores null, certo? Por quê? Porque, olha só, veja aqui o caso do nosso empregado. A gente tem, então, empregado, secretário e técnico e engenheiro como subclasses, certo? Aí a gente criou uma única tabela, a tabela chamada empregado. Qual que é a chave dela? CPF, chave primária, então, de empregado, CPF do empregado. Tem um outro atributo, nome do empregado. Tem o atributo aqui discriminador, tipo do empregado, para a gente saber se ele é do tipo S, secretário, T, técnico e engenheiro, ou tipo 1, 2, 3, certo? E aí, a gente coloca também os atributos de cada uma das subclasses, tudo aqui na mesma tabela. A gente tem uma disjunção. Então, quem é secretário só é secretário, quem é técnico só é técnico, quem é engenheiro só é engenheiro. O empregado é secretário. Então, ele é do tipo 1. Então, ele vai ter o idioma que ele fala, certo? Só que aqui, grau de técnico vai ser null e tipo engenheiro vai ser null, porque ele não acumula funções. O secretário não pode acumular funções. E da mesma maneira para os demais. Então, a gente pode ter muitos nulls se a gente tiver disjunção, certo? E a gente pode ter aqui também, se a gente não tiver a completude total, tiver a completude parcial, do jeito que está aqui, a gente pode ter outros tipos de empregado, né? A gente pode ter um empregado da limpeza, que aí o tipo dele vai ser 0, outros, certo? E aí aqui vai ser null, null e null. Os atributos específicos dessas subclasses. Uma outra opção de mapeamento é criar uma tabela única, uma tabela, então, no nosso caso, vai ser uma tabela para empregado, certo? Com os atributos, então, de empregado, os atributos da superclasse, os atributos de cada uma das subclasses e criar um atributo, aliás, vários atributos discriminadores, né? Um atributo discriminador para cada subclasse. Daí, essa opção, ela vai funcionar bem quando a gente tiver sobreposição. Por quê? Suponha que aqui a gente tivesse, então, um O de sobreposição, certo? O que é que isso significa? Significa que os nossos empregados, eles podem acumular funções. Então, o que a gente faz? A gente criou aqui uma única tabela, que tem CPF do empregado e nome do empregado. Esses aqui, certo? E a gente colocou também os atributos específicos de cada uma das subclasses, tá aqui. Só que a gente criou um atributo do discriminador para cada uma das subclasses, porque eles podem acumular funções. Então, a gente cria esse atributo aqui que seria booleano, certo? Um atributo lógico, para dizer se esse empregado ele é secretário ou não, se ele é técnico ou não, se ele é engenheiro ou não. Então, verdadeiro, ele é secretário. Então, a gente tem que ter um valor para idioma, certo? Ele é também técnico. Então, a gente tem que ter um verdadeiro, a gente tem que ter o grau do técnico.
ele não é engenheiro. Então, aqui é nulo, certo? Então, essa é uma opção também que funciona bem para sobreposições, quando eles podem acumular funções, certo? E uma outra opção de mapeamento é fazer uma tabela para a superclasse com seus atributos específicos, os atributos da superclasse, e uma tabela referente à junção das subclasses. Então, a gente vai ter duas tabelas, uma tabela para a superclasse e uma tabela para todas as subclasses, certo? Que aí a gente vai ter os atributos de cada uma das subclasses, a chave primária, que é a chave primária da superclasse, e um atributo discriminador, caso seja necessário, certo? E aí a chave primária, claro, vai ser a chave primária da superclasse, sempre, né? Então, a gente faria isso aqui, ó. Uma relação, uma tabela para empregado, que é a superclasse, com seus atributos específicos, e uma tabela para a junção de todas as subclasses, que seriam essas aqui, certo? Então, a gente tem aqui uma tabela CTEM, que é secretário técnico engenheiro. Vai ter como atributo a chave da superclasse, sempre, que também é a chave da subclasse, certo? E cada um dos atributos específicos, os atributos específicos de cada uma das subclasses, que é idioma, grau do técnico e tipo engenheiro, certo? E um atributo discriminador, da mesma maneira quando a gente colocou numa tabela só, para a gente saber se o tipo do empregado é 1, é 2 ou é 3, certo? Só que aqui a gente colocou em duas tabelas, uma tabela para a superclasse e uma única para várias subclasses. É uma opção também de mapeamento.